Boa tarde, seja bem-vindo ao programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Após a verdade e a autoridade haverem sido retiradas da terra, o Evangelho foi restaurado por meio do profeta Joseph Smith. Restauração é diferente de reforma, pois reformar significa modificar uma organização já existente ou trabalhar para fazê-la voltar ao seu estado original, enquanto restaurar significa restabelecer ou renovar a organização ou prática original em sua totalidade. Para nos ajudar a conhecer sobre este tema, temos connosco em estúdio Hélder Joaquim Moreira e José de Sá Barros, que para além de outras responsabilidades eclesiásticas, participam também em programas de ensino de religião em Portugal, a quem eu desde já agradeço terem aceito o nosso convite. Hélder Joaquim Moreira, começava por perguntar em que enquadramento histórico se dá esta restauração da Igreja? Nós estamos a falar dentro do século XIX, nos inícios dos anos 1800, em que na América do Norte surge uma grande procura sobre religião e dentro deste contexto debates religiosos. E então, dentro deste enquadramento, surge a procura de um jovem rapaz chamado Joseph Smith, dentro do mesmo espírito, em que assiste diversas reuniões religiosas, à procura de saber das quais ele deveria de ser membro e de participar. E é dentro deste contexto em que este processo da restauração se inicia. Sabendo, como na introdução do programa mencionámos, que foi então chamado um profeta para restaurar a Igreja, que necessidade é que havia de haver então um processo de restauração de uma Igreja e não, pura e simplesmente, a utilização de outras práticas existentes na altura? Quando nós consultamos a Bíblia, verificamos que há diferentes traduções da Bíblia. Basicamente, cada religião usa muito um entendimento muito próprio de passos da Bíblia. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não fundamenta a sua doutrina na Bíblia. A doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma doutrina totalmente revelada. É claro que mencionamos aspectos doutrinários bíblicos apenas para informar que doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está referenciada na Bíblia, muitas vezes apenas brevemente e sem um desenvolvimento que permita ter um entendimento adequado do princípio doutrinário que os apóstolos do Novo Testamento, por exemplo, mencionaram. É claro que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não tem só revelação sobre a doutrina que está na Bíblia, tem também revelação que não está na Bíblia. Eu menciono, por exemplo, a doutrina sobre a família. No tempo dos apóstolos, a família era honrada e respeitada, não havia confusão na sociedade sobre a Bíblia. Hoje é uma grande confusão acerca da família e, portanto, o Deus do céu entendeu que era importante, em 1995, fazer uma revelação específica sobre a família. Não encontramos isso na Bíblia. Portanto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não tem só revelações sobre aspectos bíblicos que foram confundidos ao longo do tempo e daí a necessidade da restauração, mas também com doutrina que hoje é importante saber para orientar a sociedade. E no seguimento do que acabou de dizer, então a revelação acaba por ser um aspecto fundamental dessa mesma restauração, não é? Portanto, mencionou há pouco um profeta, não é, Joseph? Exatamente. Nestas discussões falava-se muito sobre a comunicação entre Deus e o homem. Que teria acabado, não é? Que teria terminado com a morte dos apóstolos. Portanto, foi necessário, e uma das bênçãos da restauração foi restabelecer doutrinas, princípios que já estavam estabelecidos com Jesus Cristo quando esteve aqui na Terra e que hoje em dia podemos ter acesso a essa informação. E a revelação é uma delas, isto é, Deus, o Pai, comunica com os seus filhos. E foi essa a experiência, neste caso, que Joseph Smith teve como resposta à sua pergunta. Encontrou nas Escrituras, lendo Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, se tendes falta de sabedoria, pergunta a Deus, que a todos dá liberalmente sem lançar em rosto. E Joseph Smith, ansioso por saber
a verdade sobre toda esta confusão religiosa, procura, através da oração, uma resposta por intermédio de Deus, acreditando ele que Deus responderia aos homens as respostas que ele necessitava saber. Então acaba por vir com esta restauração e com este evento de ter sido chamado o profeta Joseph algumas coisas importantes. Já mencionou revelação. O que é que mais trouxe esta restauração da Igreja? Uma das coisas fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo é o sacerdócio. Sem o que é o sacerdócio, é a autoridade de Deus delegada ao homem para ele agir em benefício de toda a humanidade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos, o Salvador não criou uma Igreja do tipo de monarquia hereditária. O sacerdócio não é hereditário. O sacerdócio é conferido por alguém que tem autoridade. Não há outra forma de se receber a autoridade porque não é hereditária. Nós não assumimos pessoalmente o sacerdócio. Ele tem que nos ser delegado, transmitido. E, portanto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias teve na sua origem o sacerdócio delegado por quem tinha esse poder e autoridade, que está escrito na Revelação Moderna, que foi Pedro, Tiago e João, que foram os últimos apóstolos. Porquê? Porque quando os apóstolos primitivos foram todos mortos, o poder de delegar o sacerdócio desapareceu da terra e, portanto, ninguém poderia assumir, obviamente que os homens podem assumir o que quiserem, como é evidente, mas não foi transmitido o poder e a autoridade delegada por Deus, embora os homens tivessem assumido que tinham esse poder. Mas é fundamental, numa igreja, que haja sacerdócio devidamente delegado e autorizado por Deus para ministrar as ordenanças da salvação. De outra forma, elas não têm validade nos céus. Até que ponto é que no tempo de Jesus Cristo, os próprios apóstolos tinham alguma indicação que iria haver algum tempo em que não haveria estes dois pontos, pelo menos que acabámos de falar, de profetas e revelação? Nós podemos saber a preocupação que os apóstolos tinham. Por exemplo, em Mateus 24, os apóstolos têm muita preocupação de saber o que é que iria acontecer após a ascensão de Cristo aos céus. Isto é, quando eles iriam governar e dirigir a Igreja e o que iria acontecer até na sua segunda vinda. Ora, foi ensinado em Atos, e Lucas menciona isso, o autor do livro de Atos, que efetivamente iria surgir uma apostasia. E dentro deste contexto, eles estavam preocupados de como seria e quais os acontecimentos que aí adveriam para que essa apostasia surgisse. E efetivamente a apostasia surgiu com a morte dos 12 apóstolos. E a partir desse momento, em relação a essa preocupação, eles foram instruídos como agir e quais as formas de governar e dirigir a Igreja, sabendo que esses acontecimentos iriam mesmo acontecer. O cristianismo entende que a Bíblia é um livro fechado. E, portanto, se a Bíblia é um livro fechado, Deus disse o que tinha a dizer e não há mais revelação. Ora bem, porquê é que se entende hoje que a Bíblia é um livro fechado? É porque a seguir à morte dos apóstolos desapareceu. Não houve mais o canal da revelação. Não houve mais o canal da revelação. E então, quem é que assumiu o controlo bíblico? Foram os intérpretes. E, portanto, os intérpretes disseram, Deus disse o que tinha a dizer e agora somos nós que definimos o que a Bíblia significa. E é por causa desta diferença enorme de interpretações que a Bíblia criou uma grande confusão no meio da sociedade cristã. Sem revelação, como eu dizia Amós, sem revelação, o povo se corrompe, a sociedade se corrompe, porque perde a orientação e a direção divina. Daí a necessidade, sem sombra de dúvida, nos nossos tempos, de haver uma restauração para que se possa compreender e conhecer novamente a doutrina verdadeira, a orientação verdadeira, a intervenção que Deus tem na sociedade, desde que ela o permita, porque Deus respeita a liberdade dos seus filhos. Se eles não quiserem a revelação, não vão ter revelação.
mas se eles a procurarem, eles a terão sem sombra de dúvida. Portanto, acaba por ser uma decisão quase individual conseguir obter. Mencionou a Bíblia, com a restauração também apareceram mais livros de escritura. Há pouco mencionou o Profeta da Restauração de Joseph Smith e aí aparece o conhecido Livro de Mormon. Exato. O Livro de Mormon foi dado a conhecer a Joseph Smith para que ele fosse traduzido. Sem dúvida, o Livro de Mormon é uma testemunha concreta, um facto real da restauração e do chamado de profeta como Joseph Smith. O Livro de Mormon é uma outra testemunha que testifica da vida de Jesus Cristo nas Américas. Essencialmente, ele fala sobre a tribo de José, que parte do Velho Mundo para as Américas. E é fundamental para que também haja duas testemunhas que falem a respeito não só de Jesus Cristo, mas também das verdades divinas de Deus. E é importante, então, a junção da Bíblia, como nós a respeitamos, a estudamos e também a seguimos, da mesma forma como o Livro de Mormon fazemos o mesmo estudo, compreendemos e seguimos. Ambos se complementam, não ocupam um lugar do outro. Muito bem. Então, temos profetas, revelação, novas escrituras que complementam a Bíblia. Neste processo de restauração, o que é que ainda houve mais que hoje, para as pessoas hoje em dia, que pertencem à Igreja, ou ouvem os vossos missionários, o que é que há mais de novo também? Retomando apenas ligeiramente a sequência do Hélder Moreira. A Bíblia, toda a gente sabe que é uma coletânea de livros que foram legados ao mundo ocidental, ao cristianismo, pelos descendentes da tribo de Judá. O Livro de Mormon é uma outra Bíblia, que tem apenas o nome de Livro de Mormon, por causa do último historiador, do penúltimo historiador, que é uma coletânea de livros que foi traduzida nos últimos dias, nestes nossos dias, mas é uma coletânea de livros provenientes da tribo de José. Portanto, são duas Bíblias que se completam mutuamente, porque o Livro de Mormon teve uma vantagem sobre a Bíblia, é que os livros bíblicos sofreram muitas traduções. E o problema de uma tradução é que o tradutor usa o conhecimento, a cultura, a forma mental e intelectual que tem para poder entender algo que foi escrito. O Livro de Mormon não tem esse entendimento. O Livro de Mormon foi traduzido pelo dom e poder de Deus e, portanto, não pela inteligência humana ou pelo formato cultural e intelectual da inteligência humana. Daí que o Livro de Mormon não contém erros doutrinários. A Bíblia contém erros doutrinários exatamente porque é natural que alguém que traduza com um formato mental que tem, vai certamente procurar entender a maneira como tem isso na sua própria cabeça. Então, o Livro de Mormon tem a vantagem sobre a Bíblia de não ter erros e complementar a Bíblia, porque ambos vêm de tribos de Israel. Tribos de Israel que conheciam muito bem a lei de Moisés e que os profetas, tanto da Bíblia como do Livro de Mormon, recebiam revelação e essa revelação foi escrita. Relativamente à outra pergunta, há muitas doutrinas maravilhosas que a restauração trouxe. Vou mencionar, por exemplo, uma. A doutrina do batismo pelos mortos. Quando nós lemos na Bíblia, apenas há uma afloração muito simples, quer por Pedro, quer por Paulo, acerca do batismo pelos mortos. E isso criou, porque essa afloração tão simples não foi explicada, criou uma grande confusão. A doutrina sobre o batismo dos mortos, que foi dada por revelação a Joseph, é maravilhosa. Porquê? Porque ajuda a perceber que o Pai do céu não esquece ninguém. Não faz diferença entre aqueles que recebem, têm a possibilidade de ouvir o Evangelho e aceitá-lo aqui na Terra e serem batizados, ou aqueles bilhões que foram para o mundo espiritual sem o batismo. Uma vez que é claro na Bíblia que o batismo é necessário para a salvação. Então, tinha que haver uma forma que o Deus do céu tinha previsto para que também, no mundo espiritual, o Evangelho pudesse ser pregado e cada um pudesse tomar a decisão de aceitar. E, claro que o Deus do céu estabeleceu que haveria uma ligação entre os vivos e os que estão no mundo espiritual e decretou que
o batismo deveria ser feito aqui na Terra, por corpos físicos e vicariamente. É uma doutrina maravilhosa, porque nós não poderíamos pensar que aqueles que não foram batizados estariam irremediavelmente perdidos. Claro. Seria algo de muito injusto de um Deus que é sumamente justo. Relativamente à organização, no início do programa falámos em restauração e não renovação, não é? Por alguma razão. Como é que hoje em dia está organizada a Igreja restaurada comparativamente à organização que havia nos tempos do próprio Jesus Cristo? Esse é um ponto fundamental. E a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, sendo ela restaurada, ela tem exatamente a mesma organização que na época de Cristo. Cristo, ele era o responsável pela Igreja e chamou 12 apóstolos e mais tarde 70 para assistir aos 12 apóstolos. Hoje em dia o princípio e a organização é exatamente a mesma. Nós temos um profeta que preside a Igreja a nível mundial. Quem é que é? Já agora? O presidente Thomas S. Monson. Okay. E depois 12 apóstolos que, através do profeta, instruem e aconselham os membros a interpretar a doutrina, a seguir e aconselhar a melhor forma de vida que eles possam ter, para que assim possam ser abençoados por Deus. Temos depois os 70, que também assistem aos 12 apóstolos e que dirigem a Igreja por diversos continentes na Terra. E depois temos os líderes locais, que são os presidentes de estaca e os bispos que dirigem as unidades locais em que a Igreja está estabelecida. E como é que mencionou então um profeta, à semelhança do que havia no passado, e apóstolos, que meios é que são utilizados para que essa mensagem chegue ao mundo inteiro? Nós temos as conferências gerais, em que as autoridades gerais da Igreja, como profeta, os apóstolos e os 70, podem discursar para que passem a mensagem e a explicação da doutrina para todos os membros da Igreja e não só a nível mundial. É um meio, que é a Conferência Geral, que é realizada 2 vezes por ano, em abril e em outubro, e também são ministros viajantes que assistem os membros aonde eles residem. Portanto, são tanto os membros do Quórum dos 12 Apóstolos como o Presidente da Igreja viajam por todo o mundo para que assim possam instruir e assistir os membros para que eles vivam da melhor forma o Evangelho restaurado. Mencionou aí o tema de viajar e comunicar a mensagem por várias partes do mundo. Algo que nós também vemos na rua, vemos os vossos missionários. De que forma é que isso também vem à semelhança do que acontecia no tempo de Jesus Cristo? Há 2 grandes fatores que levaram as comunidades religiosas primitivas a se afastarem da doutrina apostólica. Uma delas foi a perseguição e a morte dos apóstolos, e outra foi a grande distância em que as comunidades estavam localizadas e a dificuldade de os apóstolos se deslocarem pelas comunidades para ir sentindo como é que estava a evolução dessas comunidades. Hoje em dia somos beneficiados por uma tecnologia maravilhosa, onde é possível, em qualquer parte do mundo, ouvir-se a voz do profeta, é possível viajar-se à velocidade quase supersónica para que os apóstolos possam estar presentes nas diferentes comunidades espalhadas pelo mundo todo, e também missionários que estão preparados e comissionados para explicar os princípios básicos do Evangelho a todas as pessoas que estejam interessadas. Então há uma organização e uma capacidade de contacto direto com as autoridades gerais e com as autoridades locais e com os missionários que, de alguma forma, mantém a doutrina da Igreja sempre de acordo com os padrões apostólicos. Helder Moreira, qual é que é esta mensagem que foi mencionada? Qual é a mensagem principal que estes missionários que vemos aqui na rua, em Portugal, em todo o mundo, de camisa branca e placa, e algumas senhoras também, levam ou trazem às pessoas? É esta da restauração única e simplesmente? Não. A primeira mensagem, efetivamente, fala sobre o processo da restauração. Depois é ensinado o papel fundamental de Jesus Cristo na vida de cada um de nós.
Após isto, é ensinado também o plano de salvação, de onde nós viemos, porque estamos aqui e para onde iremos depois desta vida. Fala-se da importância dos convénios e mandamentos, para que assim possamos conhecê-los e vivê-los. E a parte fundamental é o nascer de novo, como o batismo, para que, exatamente como foi aqui referido, como Cristo ele foi batizado, todos nós possamos ter a mesma oportunidade de aceitar os ensinamentos e, através desta ordenança exterior, que é o batismo, possa testemunhar a Deus da mudança interior em nosso coração. Mencionou o batismo. Uma das partes do batismo acaba por também ser algo que veio com a restauração, que é o Espírito Santo. Portanto, as pessoas depois de serem batizadas recebem o dom do Espírito Santo. Que importância é que tem o dom do Espírito Santo ou o Espírito Santo na vida das pessoas aqui no seguimento desta restauração da Igreja? Para que as pessoas possam compreender a doutrina e possam sentir profundamente em seu coração que a doutrina é verdadeira e, portanto, deve ser respeitada e seguida, há um personagem da presidência celeste que tem essa função, que é o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo conversa com o nosso espírito, é uma conversa muito íntima, muito pessoal, muito sagrada, que é inapagável, é indelével. E é essa ligação que nós temos, que os membros da Igreja precisam ter com o Santo Espírito, para que ele possa orientá-los a tomar as melhores decisões, possa orientá-los, lhes forneça o testemunho de Jesus Cristo, porque ninguém recebe o testemunho de Jesus Cristo se ele não lhe for dado por esse personagem que é o Espírito Santo. Sem essa ordenança, o batismo em si não tem grande eficácia, porque as pessoas continuam sem ter a orientação divina. Daí que a função do Espírito Santo no plano de salvação é também muito importante, que ele é o revelador, é o testificador, é o santificador, para que as pessoas possam modificar-se e viver de acordo com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Então, há aqui um ato individual dessa conversão que vem pelo Espírito Santo, para além de tudo o que a restauração da Igreja trouxe, através dos profetas e tudo o que já aqui foi mencionado, acaba por também haver uma confirmação pessoal através do Espírito Santo, como menciona. Sem dúvida, isto tem que acontecer, porque há uma frase latina relativa às obrigações no Código Civil que diz pacta sunt servanda. Se alguém que é batizado não entendeu que assumiu obrigações perante Deus, ela não vai cumpri-las. E então é o Espírito Santo que dá esse toque. E então aí sentimos como convénios que fizemos com Cristo, que devemos respeitá-los. E a única forma de transformarmos nossas vidas é sentir que devemos honrar os compromissos, ou convénios, ou contratos que fizemos com Jesus Cristo, porque o batismo é um contrato com Jesus Cristo. E nesse contrato, muito seriamente, nós prometemos tomar sobre nós o nome de Cristo, recordá-lo sempre e guardar os mandamentos. É a única forma de nós, então, entendermos, assumirmos e sermos pessoas diferentes perante a sociedade. Para concluirmos, Hélder Moreira, que recomendação daria àqueles que estão a assistir ao nosso programa sobre a restauração, se quiserem saber mais sobre este tema? A recomendação que nós daríamos é que eles possam, se desejarem, receber os missionários e também, através do link da Igreja, do lds.org e do mormon.org, podem obter estas informações, obter muitas respostas em relação às perguntas que têm, com uma ideia subjacente que é fundamental. Os missionários não estão para convencer as pessoas, mas para partilhar destas verdades, mas para partilhar. E o desafio que os missionários fazem é, no processo de revelação, que possam perguntar a Deus, através da oração, se estas verdades Deus aprova e faz-los sentir, através do Espírito Santo, a confirmação das mesmas. E este é o objetivo. E é um trabalho tão importante que eles realmente fazem. Obrigado. Resta-me agradecer a vossa presença e a disponibilidade de estar aqui. Penso que ficamos mais esclarecidos sobre o processo da restauração da Igreja. Agradecemos também a vossa atenção, desejamos um resto de um bom dia e até ao próximo programa.